nossa alimentação e estilo de vida influenciam diretamente na nossa saúde como um todo, não é verdade? Mas ainda poucas pessoas se atentam para essa relação quando o assunto é sistema reprodutivo, seja ele masculino ou feminino. Para os casais, então, que estão aí nesse período de tentativas de engravidar, é importante que os dois saibam que o que comemos pode influenciar na fertilidade do casal, adiando então a chegada do tão sonhado filho. Para a gente entender melhor essa relação, eu vou conversar agora com a Luana Freire, que é nutricionista e tem um trabalho voltado justamente para essa área da nutrição, que é a relação, né, entre a alimentação e fertilidade. Luana, seja muito bem-vinda ao Bem-vindo. Muito obrigada, Vanessa. É um prazer estar aqui com você. E o prazer é todo nosso, principalmente para falar de um assunto tão importante, né? Sim. Literalmente, nós somos o que comemos, né, Luana? Sim, eu falo que mais que comemos, o que absorvemos também, o que eliminamos e o que a gente consegue assimilar, né, desse universo nutricional. E é importante, né, Luana, as pessoas terem esse cuidado com a saúde nutricional, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, que às vezes as pessoas, né, e aí eu falo como um todo, mas principalmente aí os casais que estão nesse período de tentativas de engravidar, é importante dar uma olhadinha como que andam as vitaminas, fala um pouquinho da importância, né, dos nutrientes, das vitaminas, enfim, dessa questão nutricional para uma futura gestação. Sim, é muito importante, né, Vanessa? Eu falo que a nutrição é a nossa base, né? A gente vive através de vitaminas, minerais, do que a gente consome mesmo. E muitas vezes o casal que está na busca, né, dessa tão sonhada maternidade, foca muitas vezes na medicina, vai no médico, quer investigar e às vezes deixa de fazer aquilo que é o básico, né? Então o nosso corpo, ele precisa dessas vitaminas, minerais e quando a gente quer gerar uma vida, é muito mais importante, porque a gente precisa dar a mais para esse corpo gerar uma nova vida. Então, fazer essa avaliação nutricional, ter o acompanhamento de uma nutricionista voltada para a fertilidade, é importante, porque a gente vai conseguir ver o que está deficiente, o que está em excesso, o que a gente precisa corrigir e direcionar, né, esse casal para ter um estilo de vida e uma alimentação mais saudável. Esse processo, né, Luana, de gestação, do gerar uma vida que começa lá antes da concepção ainda, né, na saúde do casal ali, do homem e da mulher, ele é muito complexo, né? O nosso organismo, ele é muito complexo, então a gente tem que realmente dar atenção a essas questões e procurar profissionais que são voltados para essa área, para a gente ter um direcionamento ainda melhor, né, Luana? Isso, justamente, porque a gente vai direcionar certinho o que precisa, né, para focar aí para a alimentação melhor desse casal. Então, a nutrição, ela vem trazendo todos os nutrientes necessários, como você falou, começa aí, a gente fala um tempo mínimo de preparo de 3 meses, né, o ideal é que seja 6 meses, 1 ano, porque o nosso corpo, ele vai produzindo os hormônios, né? A mulher vai produzindo os óvulos, o homem o espermatozoide e tudo isso tem que estar de excelente qualidade. Vai depender dessas vitaminas, dos minerais, do que a gente vai fornecer de melhor qualidade para formar aí que a gente fala de bons embriões e essa gestação ter realmente ir para frente, né? E chegar aos bebezinhos no colo. Com certeza. E assim, uma coisa que a gente gostaria muito de deixar claro aqui é que esse cuidado, ele não deve partir só de um lado no casal, né? É importante que o casal, o homem, a mulher, o marido, a esposa, estejam alinhados, porque a alimentação do homem também influencia nesse período, né? Com certeza. A gente fala que é 50%, né? Então, 50-50. 50-50. A gente foca muito na mulher, né? Hoje, realmente, a medicina, os médicos, até pelo cuidado, a mulher tem mais cuidado que o homem, né? Então, de procurar, de fazer o exame, de investigar, mas a gente sempre puxa para o lado masculino, né? Porque ele vai contribuir com os espermatozoides. E hoje, o homem que às vezes é sedentário, tem um estilo de vida estressante, né? Consumo de bebida alcoólica, tudo isso vai influenciar na qualidade desse espermatozoide, assim como a mulher vai influenciar nos óvulos também. Isso que eu queria te perguntar, se a alimentação, ela influencia na qualidade de produção dos espermatozoides e dos óvulos também? Diretamente. Como que é essa relação? É muito claro, porque igual eu falei, os nossos órgãos, né, todos os nossos órgãos e principalmente o reprodutivo, precisa de vitaminas minerais. Então, vitaminas do complexo B, magnésio, selênio,
zinco. Então, é um conjunto de vitaminas e minerais que vai estar nutrindo, né, essas organelas, tanto os espermatozoides quanto os óvulos. E aí, para a nutrição estar completa, precisa desse tempo aí de uns 3 meses. Porque o que a gente vai estar ovulando hoje, a mulher, foi produzido há 3 meses atrás. O espermatozoide do homem, ele se renova também a cabo de 90 dias. Então, quando a gente entra com uma nutrição para esse casal, a gente sempre pede aí os 3 meses para dar tempo desses nutrientes fazerem essa ação e esse efeito aí no corpo do homem e da mulher. O que você tem mais percebido, né, no consultório em relação a essa busca por uma nutrição mais efetiva, vamos dizer assim, nessa questão da fertilidade, tanto do homem quanto da mulher? Às vezes eu percebo, Vanessa, que as pessoas não têm a real noção e importância que a nutrição pode ajudar. Né? Então a gente vai vivendo aquela vida corrida, come o que dá, a hora que dá, aí o peso vai aumentando, a gente não vai percebendo e às vezes quando chega realmente essa busca, né, por tão desejado filho, é que vai parar para pensar e falar, opa, o que eu posso mudar? E aí a nutrição ajuda muito. Então muitas vezes eu pego casais que estão desnutridos, então eles não consomem nutrientes. Eu falo, a gente precisa comer mais, a gente precisa nutrir esses embriões. Então o trabalho da nutrição vai dessa conscientização de comer melhor, de melhor qualidade, de realmente eliminar aqueles alimentos que são ruins, que são mais inflamatórios. Muitas vezes a gente precisa suplementar, então realmente às vezes a nutrição, o alimento não vai ser necessário. Então a gente entra com a suplementação para dar esse boom pro corpo, né? Dá um up, né? Isso, dá aquele up. E junto disso um estilo de vida, igual você, né? Atividade física, melhora do sono, controle de estresse, controle emocional, né? Que envolve todo esse processo aí da fertilidade. É um processo multidisciplinar, Totalmente. Né? É um processo multidisciplinar que envolve aí Totalmente. várias áreas, né? E é importante as pessoas em casa terem essa consciência, né? Que não é só quero engravidar, então vou à ginecologista ou ao ginecologista. Existe toda uma gama de profissionais que deveriam ser procurados enquanto o casal está tentando e durante a gestação também, né? Durante também, porque antes, muitas vezes, esse processo ele pode ser um pouquinho mais longo, mais demorado, mais difícil. Então, por exemplo, o lado psicológico ele precisa ser trabalhado, o nutricional, o médico, porque se demorar um pouquinho mais, vai ter que ter uma investigação mais a fundo, né? Todo esse controle de estresse, de vida mesmo, né? E aí vai junto casar com a melhora do casal mesmo. E agora, vamos falar assim, pontualmente algumas questões que eu tenho dúvida e eu imagino que o pessoal de casa também possa ter dúvida em relação a influência que tem na fertilidade do casal. E aí vamos focar na fertilidade da mulher nesse momento. Por exemplo, o sobrepeso, ele pode ser um dificultador para uma gestação, para uma futura gestação? Pode sim, pode sim. Porque o sobrepeso, ele traz consigo uma carga inflamatória para o corpo da mulher. Então, com esse sobrepeso, pode vir alterações de ciclo hormonal, pode surgir doenças, né, da saúde da mulher. Então, a gente fala aí de endometriose, a gente fala de síndrome dos ovários policísticos, né, às vezes infecções urinárias. Então, esse sobrepeso tende a ser, às vezes, uma deficiência nutricional e excesso de toxinas, porque o tecido gorduroso, ele libera muitas toxinas e causa um ambiente mais inflamatório. Então, não fica propício para gerar uma vida, seria isso? Justamente. Não fica Entendi. E a questão de chás, por exemplo, né? A gente ouve muito falar que determinado chá não é indicado se você está querendo engravidar, ou então se você está querendo engravidar, determinado chá. Os alimentos, eles têm essa relação, e aí eu falo mais voltado para o alimento natural, né? In natura. Os chás, eles têm esse poder, digamos assim? Tem, chás são muito indicados, né, para as mulheres que querem engravidar. Tem alguns chás específicos. Então, para mulheres que estão com alterações do ciclo menstrual ou que têm endometriose, a gente indica unha de gato, chia amarelo, né? Dente de leão, que é detoxificante, chá de amora também. Tem muitos chás que a gente indica de acordo com a fase do ciclo menstrual. E falar que é contraindicado, aí a gente já vai pensando na gestação. Quando engravida, aí tem os chazinhos que a gente contraindica. Mas nas tentativas, a gente tem uma gama de chás que a gente pode utilizar
contraindicado mesmo, que eu tô me lembrando aqui, seria um chá de hibisco. Porque sim. ele pode alterar o ciclo menstrual, então a gente não recomenda, mas também seria assim um excesso muito grande, né? Mas 1, 2 xícaras dos chás que a gente recomenda é bem-vindo sim, e vai trazer benefícios para essa mulher. Ai, que coisa boa, então. Muito bacana. Luana, assim, a gente tem várias questões que podem ser abordadas relacionadas à fertilidade do casal, a fertilidade feminina, que é o foco que a gente está tendo aqui hoje. Queria te convidar para voltar numa próxima oportunidade, para a gente falar então, para você dar dicas. Eu não vou falar não, você que vai dar dicas em relação às mulheres, aos casais que estão nesse período de tentativa, né? Que são muitos, né? Muitos casais estão nesse período e a gente tem que olhar com atenção para esse casal também. Pode ser? Tá, joia. Então, maravilhoso. E aí a gente já deixa as redes sociais aqui da Luana também, se você tiver alguma dúvida, além do que a gente conversou aqui, né? Nosso papo é rapidinho, mas se tiver dúvidas relacionadas ao assunto que a gente falou aqui, ou fertilidade, só chamar a Luana lá nas suas redes sociais, né, Lu? Vou estar à disposição, com certeza. Bom, vocês viram, né? Definitivamente a nossa alimentação ela é muito importante em todas as fases da nossa vida. E nas tentativas de conceber, então, uma nova vida não seria diferente, não é verdade? Então, se você deseja engravidar, é importante se atentar ao que consome e, diante de uma dificuldade maior, procure a ajuda de um profissional. Com certeza, ele vai poder te ajudar. Até o nosso próximo encontro.